Olá, capitalista! Neste vídeo eu vou trazer a explicação técnica de todos as confluências que eu utilizei para fazer um trade hoje em Nasdaq. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar desde análise com Smart Money até análise técnica que eu utilizei para fazer a execução e a entrada no trade que vocês vão ver aqui na tela. Bom, começando aqui com a análise no gráfico de 1 hora, né? Sempre bom e importante definir e entender qual é a tendência primária do ativo. Então a gente percebe aqui uma longa tendência de alta, tá? Com isso eu tenho a informação que, pô, já teve o rompimento de topos anteriores, a tendência ela continua. Só que eu estou em uma região já de extremidades, então eu tenho que ter atenção. Porém, eu observo agora a movimentação do dia. No movimento do dia, tá? Eu estava com este fundo de referência, vamos lá, ó, este fundo de referência com este topo de referência. Tá? Já tínhamos aqui o movimento de mitigação, que ela aconteceu durante a madrugada, tá? E aqui já, ó, às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, nós já estávamos com preço nessa região, tá? Então, o que, que aconteceu aqui? O que eu observei? Assim, bom, tendência macro alta, tendência do dia alta, né? Nós estamos aqui com uma estrutura de alta, ele mitigou, ele fez uma mitigação no 50% da estrutura, tá com a ineficiência do dia, e essa ineficiência do dia, pessoal, olhem lá, capitalistas, lá atrás ela foi um topo que foi rompido, então é uma troca de polaridade, tá? E isso é muito comentado na análise técnica, a troca de polaridade das extremidades, beleza? Então, né, eu tinha aqui já algumas informações relevantes para o meu viés do dia. Né? A tendência macro, a tendência do dia que tocou num ponto de interesse, estava tendo reação compradora, então com a expectativa de continuar aqui a movimentação e romper a estrutura externa, buscando liquidez externa da estrutura. Tá? Então, o que eu fiz? Bom, se eu já estava com o meu viés formado, né, eu posso descer para tempo gráfico menor, tá? Para identificar as movimentações micro do ativo. Então, no momento que eu cheguei aqui na minha análise em tempos gráficos menores, tá? Eu comecei a analisar o mercado estava aqui nessa região, tá? Então, antes disso, eu vou até colocar aqui, ó, vou apagar e botar o replay, tá? Antes disso, eu não tinha a minha segunda estrutura formada, eu estava apenas com a primeira estrutura. Lembram que no gráfico de 1 hora a gente identifica que o ativo ele bate num ponto de interesse na região de 50%, tá? E ele tem ali uma reação, uma defesa, então a gente desce para o tempo gráfico menor e tenta encontrar aonde houve uma possível captura de liquidez dentro do nosso ponto de interesse. E ela ocorreu aqui, que percebam a agressão que o preço veio e logo em seguida aqui ó, ele acumula e distribui novamente. Tá? Então, a partir do momento que eu identifico uma captura de liquidez e uma troca de estrutura de mercado, ó, eu posso começar a pensar em movimentos de alta. Por quê? Movimentos de baixa é topos e fundos descendentes. A partir do momento que eu tenho um topo mais alto do que o topo anterior, eu posso começar a pensar que aquela movimentação ela virou, ela mudou, né, a sua característica e está agora com uma movimentação inversa. Só que, obviamente, analisar isso isoladamente, sem um contexto, acaba não tendo tanta eficiência. Aqui nós estamos com um contexto. O preço ele mitigou, a tendência do dia é para alta, a tendência macro é para alta. Tá? Então, aqui nós estamos alinhando algumas informações para tomar essa decisão. Bom, eu tenho a minha região de extremidade, tenho a minha região de fundo, traço aqui a minha referência, identifico a zona de 50%, abaixo dos 50%. Tem alguns blocos de ordens aqui meio bagunçados, meio feios, tá? Essa região que eu poderia marcar ela como um todo, até esticar no primeiro bloco de ordens, até porque ele foi o mais bonito, né? Que depois dele teve aqui uma ineficiência. Abaixo dele aqui, ó, já é um ponto de liquidez, tá? Então nós tivemos aqui, ó, a criação, deixa eu apagar isso aqui e aquilo lá agora. Nós tivemos aqui a criação de um ponto de liquidez
antes da captura da liquidez nessa região, tá? Eu já tinha uma liquidez interna aqui nesse fundo e foi formado aqui também, ó, tá? Então, nós tivemos uma liquidez interna. O mercado tomou essa liquidez, tá? Capturou ela e olhem só a reação nesse candle. É uma reação muito forte, tá? Então, isso quer dizer que o quê? A força que o mercado teve para derrubar o preço não foi o suficiente para permanecer com o preço lá embaixo, tá? Então houve mais força compradora, fazendo com que o preço fechasse em cotações superiores. É essa informação aqui que esse candle nos informa. É como se fosse, pensa em um cabo de guerra, né? O preço ele vai, só que ele não tem força, ele volta, tá? Então é o que aconteceu aqui. Aí a gente tem essa informação. Bom, a venda aqui não foi tão forte. Os compradores estão defendendo essa região. Então, obviamente, agora a expectativa desse movimento é o quê? É capturar a liquidez externa, lá no topo da minha estrutura. Então, o preço ele faz o rompimento da estrutura. Tá? Então, ok, ele rompe a estrutura, eu estou com o meu viés alinhado, né? O viés de alta, o viés do dia alinhado. Agora eu preciso o quê? Eu não vou comprar, né? Por mais que o meu viés seja de alta, eu não vou comprar aqui nessa região. Né? Eu já observei pavis sendo formados, o preço está em uma região de extremidade, ele estava em topo histórico, tudo, então eu tenho que ter aqui uma certa cautela. Tá? Então o preço ele faz um movimento de rompimento do fundo. Tá? E quando ele rompe esse fundo, quando ele rompe esse fundo, eu tenho a expectativa de que, opa, esse meu movimento pode estar começando a sua correção. Tá? Então, eu fico analisando a movimentação. Tá? Então, deixamos um fundo, né? Tivemos ó, o rompimento desse fundo. Tá? Então, percebam que eu tinha um fundo aqui, o mercado rompe, contrai e rompe novamente. Tá? Então, aqui nós estamos fazendo o movimento de correção dessa minha estrutura, utilizando esse fundo, que foi o fundo que rompeu o topo, e o meu topo prévio. Tá? Então, eu tenho essa estrutura para ser analisada. E aqui, o que acontece? Eu começo a observar, posso até descer meu tempo gráfico. Primeiramente, vou traçar a minha ferramenta de Fibonacci para identificar onde estão meus pontos de interesse. Ó, aí eu tenho essa região aqui. Tá? Eu tenho essa região aqui. Então, ela é sim, é um bloco de ordens, é uma região que houve defesa. Tá? Houve defesa compradora aqui nesse ponto, impulsionaria, obviamente, que poderia ter uma defesa nessa região compradora. Tá? Só que guardem aqui uma informação. Por quê? Essa informação, capitalista, ela vai servir para o quê? Eu posso descer agora meu gráfico para o time frame menor, lá para o meu tempo gráfico de 1 minuto. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho duas regiões de demanda, tá? Que eu posso executar uma ordem compradora a favor de todo o meu viés. Então eu vou esperar o preço chegar aqui. Só que nessa minha primeira, eu preciso de uma formação de liquidez. E eu percebi, tá, que ele formou uma liquidez com esse fundinho. Então, assim, pô, pode ser válido. Eu montei uma posição, uma tomada de compra nessa região, nesse bloco de ordens. Só que logo em seguida eu já encerrei ela. Por quê? Porque perceba que ele formou essa liquidez, ele formou essa liquidez aqui, que ela está visível no 1 minuto. Só que se eu subir para 2 minutos, ela não fica tão visível. Então eu não gostei dela, tá? E decidi não considerar ela como liquidez. Então eu excluí a operação nesse bloco de ordens. Logo, eu tenho o quê? Eu tenho a liquidez que estava defendida, que estava atrás do meu próprio bloco de ordens. Então ela foi uma liquidez tomada, tá? Então uma liquidez tomada, tocando no meu bloco de ordens, tá? Eu começo a observar o quê? Bom, tem algum indicador aqui que possa estar favorecendo essa minha movimentação? Primeiramente eu boto aqui a média de 200, tá? No 2 minutos, média de 200 exatamente nessa região do preço. Nos 5 minutos, exatamente nessa região também. Então eu sei que essa minha região é uma região forte de suporte, tá? Até porque aqui, ó, no 15 minutos também eu tenho a média de 200 aqui. Então ela é uma região forte de suporte.
Dito isso, eu volto para o meu gráfico de 1 minuto, posso tirar aqui as médias, dou uma olhadinha no IFR, o IFR já está em região de sobrevenda. Opa, aqui eu começo a ficar atento. Então, exatamente nesse ponto, tá? Eu tinha o quê? Se o mercado inverter, tá? Inverter todo esse candle, eu posso entrar comprando com stop abaixo. Teria que ver aqui a questão de risco-retorno. Se o mercado fecha, abre aqui, inverte, engolfando, eu tenho que analisar. Vamos ver como que vai ser esse fechamento, tudo mais, tá? Só que o mercado ele continuou, ele deu mais um candle. E esse candle ele acabou capturando e mitigando muito mais ali meu bloco de ordens e minha região de demanda. Então, com isso, fechou, deixou com que eu tivesse aqui um Fair Value Gap, tá? Então aqui eu já comecei a montar o operacional. Bom, se o preço inverter essa região e fechar acima do Fair Value Gap, eu tenho uma continuidade da tendência, tá? Podendo pegar aqui a operação. Se ele respeitar essa região e começar a trabalhar com vendas, eu vou ter que aguardar um pouco mais, observar como ele vai se comportar, talvez o rompimento de um fundo ou apenas só a violação desse fundo e depois dando oportunidades, né, para pegar uma compra. Então, nesse cenário atual aqui, eu tinha essa informação. Opa, deixa eu apagar a caneta lá. Eu tinha essa informação, beleza? Então vamos lá. No próximo candle, qual foi a minha informação? Opa, um equilíbrio aqui começou a ser encontrado. Candle subsequente. Opa, o comprador está se demonstrando mais forte. Opa, equilíbrio nessa região. Então é um 2G. Para onde romper, teoricamente, é onde o mercado tende a se desenvolver. Não rompeu, rompeu para cima, já acionando a minha ordem, tá? Então, como eu já estava com um viés e uma expectativa compradora, aqui eu só estava aguardando uma confirmação, eu já pude deixar acionada ali a minha compra. O alvo, tá? Onde que seria o alvo dessa operação? Em tomada de liquidez lá atrás, tá? Em tempos gráficos aqui. Então, voltando lá para 1 minuto, ó, o alvo lá na parte superior. E esse trade foi um trade que não deu nada de calor, tá? Então veja só, alvo, alvo lindo, alvo perfeito, pagou aqui um trade que pagou 2,7 para 1, tá? Então, capitalista, isso é muito importante que a gente tenha no nosso dia a dia. Você está no gráfico, identificar a tendência. Se a tendência não está clara, é melhor você pisar no freio de mão, puxar o freio de mão, melhor dizendo, e aguardar o mercado ficar mais claro para você. Buscar outro ativo, fazer uma outra análise em um outro tempo gráfico, ver se você consegue identificar e deixar a movimentação, a leitura mais clara, a leitura mais fácil de você entender. Tá? Dessa forma, se você também inclui confluências, tá? Como média de 200 que eu usei aqui, o IFR ou RSI em região de sobrevenda, a captura de liquidez, que é muito importante na análise institucional, a mitigação num ponto de interesse. Então, vejam só, nós alinhamos aqui diversas leituras, diversas informações para poder fazer um trade, executar um trade aqui com excelência. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha lhe ajudado de alguma forma. Não esqueça de comentar aqui, deixar o seu like, isso vai me ajudar muito. Tá? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.